Eletrobras lança oferta de ações para privatização. Quem tem FGTS pode investir. O alerta do presidente da Petrobras, que foi demitido por Bolsonaro. Pode faltar diesel no segundo semestre, porque o Brasil depende de importação. Os vereadores parece que não têm o que fazer. Em São Paulo, a Câmara criou o Dia da Harmonização Facial. Tropa de elite e negociação tensa até a rendição. Família é mantida refém por ladrão em fuga. Coloca a mão na parede e abre a perna. Crescimento da energia solar abre milhares de vagas de emprego. Dá para economizar no gasto com alimentação até R$ 400 por mês no prato feito. Sonho em dose dupla para quem aposta, tem mega acumulada e a nova loteria da Caixa. Mata-mata da Libertadores tem pedreira para o Corinthians e molezas para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Ferrari domina o dia em Mônaco. Band mostra a classificação amanhã às 10h30 e a corrida domingo às 9 da manhã. Orca se perde em Rio e torcida é para que ache logo o caminho de volta ao mar. 80 anos sem perder o ritmo para todas as gerações. Os Demônios da Garoa. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. O Jornal da Band está no ar. A música. Boa noite. A cidade de São Paulo simplesmente travou hoje no fim da tarde por causa de protestos de entregadores. Ao vivo, o Felipe Garrafa tem informações. E travou mesmo, Oineg. Foram quase 15 quilômetros de congestionamento na marginal do Rio Pinheiros. A interdição aconteceu por conta desse movimento de entregadores que reclamam das abordagens e das operações da Polícia Militar contra falsos entregadores. Segundo o líder do movimento, está faltando a Polícia Militar saber diferenciar quem de fato é falso entregador e quem não é, e com isso atrapalha o trabalho de trabalhadores ali honestos, e por isso esse protesto na marginal do Rio Pinheiros. Lana. Veja hoje no SBT Brasil. A Anistia Internacional cobra explicações do governo brasileiro sobre a morte e tortura de Genivaldo Jesus por policiais rodoviários federais. Assaltantes invadem casa e fazem 11 reféns em São Paulo. Massacre da escola do Texas. Autoridades admitem erro da polícia. Sorteados os jogos da próxima fase da Libertadores. O Corinthians pega o Boca Juniors de novo. E Paris em vermelho e branco. O clima da final da Champions League. Já, já. Boa noite. Boa noite. Uma revelação depois do assassinato de Genivaldo de Jesus. No governo de Jair Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal não tem mais aulas de direitos humanos no curso de formação. A tortura e morte de um trabalhador, pai de família por policiais, ganha manchetes no mundo inteiro. No julgamento do massacre de Unai, o ex-prefeito Antério Mânica é condenado a 60 anos de prisão. O presidente da Ucrânia volta a pedir um encontro com Vladimir Putin para pôr fim à guerra. O conflito diminui estoques de combustíveis no planeta. Mas o Brasil ainda não tem um plano de emergência. A mineração na Serra do Espinhaço. As aulas de proteção aos direitos humanos que os policiais recebiam nos cursos de formação. Uma revelação que tem um impacto ainda maior depois do assassinato cometido por policiais rodoviários federais em Sergipe, registrado em imagens que indignaram milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Os candidatos a Sexta-feira, 27 de maio, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Risco de desabastecimento de diesel no segundo semestre é real. Estoque do combustível no Brasil está no limite e importação também está ameaçada pelos estoques baixos no exterior. Pesquisa Datafolha mostra que evangélicos repetem polarização entre Jair Bolsonaro e Lula. E presidente da República ironiza os dados. Com 100 casos em 16 países no mundo, médicos e cientistas alertam para o risco da chegada a qualquer momento no Brasil da varíola dos macacos. Ouvidores das polícias de 6 estados pedem a prisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte de homem por asfixiamento em Sergipe. Após mais um massacre violento em escola, Estados Unidos voltam a debater o direito de posse de armas.
Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada recebemos o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o historiador e youtuber Marco Antônio Villa. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutor Gonzalo. Seja bem-vindo. Boa noite, Villa. Boa noite. O risco de desabastecimento de diesel no segundo semestre coloca em alerta de importadores a caminhoneiros. Aproximadamente 25% do combustível consumido no Brasil vem do exterior, onde os estoques estão baixos. Petrobras avisa governo que pode faltar diesel no segundo semestre. E presidente da Câmara defende privatização da estatal. A semana termina com nova pesquisa eleitoral. Lula tem 45% e Bolsonaro 34%. Vendas no comércio crescem em maio pelo terceiro mês seguido. ONU pede investigação rápida e completa sobre o homem que morreu asfixiado na viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. E a Argentina confirma o primeiro caso de varíola do macaco. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, a Petrobras alertou oficialmente a Agência Nacional do Petróleo e o governo sobre o risco de desabastecimento de diesel. Risco que, segundo a estatal, é elevado. Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News. Nessa sexta-feira, hein? Ela demora, mas chega. Hoje é dia 27 de maio de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma edição do programa. Última edição da semana, mas com muitos assuntos para você comentar e acompanhar aqui com a gente. Você pode votar na nossa enquete também, se nos assiste agora pelo YouTube. A pergunta é a seguinte: você acha que ataques de autoridades às urnas afetam a confiança do brasileiro no sistema eleitoral? Por enquanto está dividido, a maioria acha que não. Você pode votar, é só acessar a nossa transmissão agora no YouTube, lá você também pode comentar a nossa live. A gente está ao vivo agora, além do YouTube, também na página do UOL, no Facebook, Twitter, TikTok e na Twitch. Bom, informação de agora em São Paulo, uma operação deflagrada pela Polícia Civil na Cracolândia. E isso é destaque aqui no nosso site, por meio da reportagem da Folha de São Paulo. Polícia Civil deflagra nova operação na Cracolândia. A ação visa prender traficantes de drogas na região central de São Paulo, onde a venda de drogas foi retomada na rua Helvétia, bem aqui pertinho da redação da Folha de São Paulo e do UOL, no centro de São Paulo. A polícia deflagrou agora há pouco uma nova operação na Cracolândia, que ocupa o quarteirão na esquina da Helvétia com a Avenida São João, bem no centro da capital paulista. É a segunda ação desde aquela mega operação que retirou usuários da Praça Princesa Isabel e é investigada por suspeita de excessos. Na semana passada, os policiais esvaziaram a rua Doutor Frederico Steidel, no outro lado da Avenida São João, onde os frequentadores da Cracolândia haviam se instalado. Agora há pouco estava acompanhando imagens da Record TV que mostrava atiradores de elite na região central de São Paulo. Portanto, a gente está monitorando essa situação, como eu dizia, é aqui bem perto da nossa redação, do nosso estúdio. Se tiver novidades, eu volto a informar aqui durante o UOL News. 6 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. A pesquisa Datafolha, contratada e divulgada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 20% consideram votar em Lula como segunda opção para a presidência da República. O Datafolha também apontou que 78% dos que disseram que vão votar em Lula não cogitam trocar de candidato. O percentual é bem parecido com aqueles que declaram voto em Bolsonaro. 75% disseram que também não votarão em mais ninguém, estão decididos. Vamos falar sobre... Quadrilha especializada em roubos de carros é desmantelada no Rio de Janeiro. Dos 22 integrantes da quadrilha, 20 foram presos na operação. O grupo movimentava por mês R$500 mil. Acidente envolvendo micro-ônibus com trabalhadores da mineradora Vale deixa 3 mortos e 13 feridos em Minas Gerais. Fim do julgamento do mandante da chacina de Unai. O fazendeiro foi condenado a 64 anos de prisão em regime fechado, mas pode recorrer em liberdade. O
presidente Jair Bolsonaro disse que vai cobrar de Joe Biden a manutenção dos acordos firmados com o governo de Donald Trump. Bolsonaro vai participar da Cúpula das Américas no mês que vem. Hoje ele participou de um evento com pastores evangélicos em Goiânia. O presidente foi recebido por apoiadores no aeroporto Santa Genoveva e liderou uma motociata por 15 quilômetros até o local da Convenção Nacional das Assembleias de Deus. Antes do evento, Bolsonaro posou para fotos e cumprimentou apoiadores. No discurso, ele agradeceu a bancada evangélica no Congresso e disse que o apoio tem sido fundamental para ajudar a aprovar propostas importantes para a economia. Bolsonaro reafirmou que os problemas econômicos são consequência da pandemia e da guerra na Ucrânia e que a crise não é só brasileira. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite. Hoje com a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, o Guilherme Fiuza e o Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro volta a criticar Alexandre de Moraes. Fachin diz que acatar o resultado das eleições é inegociável. E Lula, o líder das pesquisas, decide fazer uma caravana online no Paraná. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Cumprindo a agenda em Minas Gerais e em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos na Federação das Indústrias Mineiras e na Convenção das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, em Goiânia. Flávio Roscoe foi reeleito presidente da FIENG até 2025 e durante seu discurso externou o pedido de recriação do Ministério da Indústria e Comércio que havia feito ao chefe do executivo. Bolsonaro assumiu que já debatia o assunto internamente e atribuiu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a volta da pasta se for reeleito. Presidente, não é possível mais a indústria não ter o seu ministério. A indústria... A toda a bancada de Minas e ao nosso presidente, foi uma solicitação que, confesso, já estava um pouco madura, mas agora selou o seu final. Uma vez havendo uma outra oportunidade, ainda no corrente ano, vai estar nas mãos do Lira a recriação do Ministério da Indústria e Comércio. Já ao lado de pastores, fiéis e parlamentares da bancada evangélica, Bolsonaro criticou declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e afirmou que o povo está mais inteligente. Com a liberdade que nós temos, em especial das mídias sociais, que tanto incomodam alguns supremáveis, nós conseguimos a nossa liberdade. Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. Assim como em Minas Gerais, como vimos ontem, o presidente foi recebido por milhares de pessoas nas ruas de Goiânia nesta sexta-feira. Bolsonaro cumprimentou os presentes e participou da já tradicional motociata organizada por seus apoiadores. Com esse destaque, a gente abre, então, a edição desta sexta de Os Pingos nos Is, indo direto a Brasília. Boa noite. Na contramão do silêncio do governo brasileiro, a repercussão internacional da morte do cidadão Genivaldo de Jesus Santos nas mãos de agentes da Polícia Rodoviária Federal só faz crescer, somando-se a protestos em Sergipe, onde a barbárie aconteceu, e até diante da sede da PRF em São Paulo. Hoje também ficamos sabendo que a corporação eliminou de seus cursos de formação as aulas de direitos humanos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a polícia reconhece que errou no massacre em que morreram 19 crianças numa escola do Texas.
Bloqueio maior no orçamento para reajustar salário de servidores. Educação está entre as áreas mais prejudicadas. Risco de desabastecimento de diesel? A Petrobras alerta, o governo nega. Ministério da Saúde passa a recomendar dose de reforço para adolescentes. E Nelson Motta comemora os 45 anos de Guerra nas Estrelas. O melhor filme de ficção científica de todos os tempos.